Fala galera, mestre do acabamento na área para mais um vídeo top. 7 mitos ou verdades no mundo da pintura. Coisas que profissionais fazem há muitos anos, mas e aí, será que é verdade ou será que é mito? Será que funciona ou não? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Só uma palhinha para vocês entenderem. Um exemplo. Textura cobre imperfeição? Mito ou verdade, né? Com que sentido isso? Eu posso aplicar uma textura por cima de uma parede irregular, como ela é grossa, ela vai cobrir? Mito ou verdade? Eu tenho uma parede que tem infiltração ou umidade, eu vou aplicar massa acrílica, porque ela é mais forte, então ela vai me ajudar a resolver esse problema. E aí, mito ou verdade? Então aqui foram só 2 mitos ou verdade, e no vídeo tem 7, e quem vai mostrar isso pra gente vai ser o Victor. Tá lá diretamente, lá na obra da mansão, e ele vai fazer esse vídeo completo que vai ajudar muita gente a tirar os mitos e verdades no mundo da pintura. Então vamos lá conferir isso. Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal Mestre do Acabamento para vocês. Meu nome é Victor Lisovski e hoje a gente vai trazer um vídeo bem legal. A gente vai destacar algumas verdades e mitos que a gente tem dentro da obra. Coisas que a gente vai ver se pode fazer ou não. Para você que é profissional há muito tempo, pode parecer que essas respostas aqui são meio óbvias. Mas tem muita gente que está começando agora ou pessoas que estão fazendo pequenos serviços que tem bastante dúvida sobre esses assuntos. E é verdade, mandam todo dia pra gente perguntas sobre isso. Então fica ligado no vídeo aí para você entender o que é verdade e o que é mito dentro de uma obra, para você não cometer erro nenhum. Já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo para alguém que precisa saber mais sobre as verdades e mitos dentro de um serviço de pintura, beleza? Então vamos pro vídeo. Uma pergunta que fazem muito pra gente: textura esconde imperfeição da parede? É mito. Textura nenhuma esconde imperfeição da parede, seja textura rolada, grafiato, qualquer tipo de textura que você pensar em colocar, ela não vai esconder as imperfeições. A prova disso está nessa região aqui, ó. Aquela parte toda lá depois da chaminé da churrasqueira, a gente teve que emassar tudo, regularizar a parede, deixar ela lisinha para depois aplicar a textura ali. Então toda vez que você for colocar uma textura, a estrutura da parede tem que estar boa. Se você for colocar uma textura em cima do reboco, ele não pode estar com buraco, ondulação, porque senão a textura vai acabar mapeando todos esses defeitos. Outra questão importante é verdade que a gente ganha tempo fazendo o isolamento antes de começar o serviço? É claro que é verdade. A gente já fez alguns vídeos mostrando o isolamento aqui dessa escada e de outras áreas aqui da obra. Vocês podem acompanhar no card aí que está aparecendo. E aí eu pergunto para vocês, imagina que a gente está trabalhando, aí pinta essa parede e começa a respingar tinta. O trabalho que você vai ter depois para limpar. Ou pior, imagina que cai algum produto que é de mais difícil limpeza ainda, que não seja a base d'água. Então tudo isso aí é trabalho que para limpeza é mais complicado do que você fazer o isolamento. Quando você deixa tudo sujo para depois limpar, você perde muito mais tempo. E o pior disso tudo é o risco que você corre. Limpando uma pedra dessa aqui, por exemplo, uma pedra fina dessa, uma escada que foi muito cara. Aí você deixa cair tinta, depois vem raspar com algum produto, passar aqui, ela acaba ficando manchada ou arranhada. Olha o tamanho do prejuízo. Então, com o isolamento adequado, você previne alguns prejuízos que você pode ter na hora da limpeza e contando que o isolamento é bem mais rápido do que você ficar limpando depois. Uma questão que muita gente pergunta, principalmente quem está fazendo um pequeno serviço dentro de casa. A tinta econômica tem o mesmo acabamento, fica com a mesma aparência do que uma tinta premium fosca? Gente, é fato que isso aí é mentira. Uma tinta econômica nunca vai ter nem o mesmo acabamento na aparência, nem na resistência. Eu trouxe vocês aqui nesse ambiente que é um pouquinho mais escuro, que talvez você pense, pô, aqui podia disfarçar colocando uma tinta econômica. Só que é nítido que a tinta econômica não tem esse acabamento fino. A tinta econômica ela fica um pouco mais enrugada e principalmente não tem resistência. Um dos objetivos principais da pintura, além de embelezar, é a proteção. E a gente fala bastante isso aqui. A tinta econômica ela não oferece proteção nenhuma quase. Já a tinta premium ela é bem mais resistente a contato, a limpeza. Por isso, uma tinta econômica nunca vai se comparar em nenhum quesito a uma tinta premium.
Uma grande dúvida também é se a massa corrida ela não esconde as ondulações e grandes imperfeições da parede. É verdade, a massa corrida ela não vai esconder nem ondulação nem imperfeições grandes da parede. Esse teto aqui da cozinha é um exemplo disso. Aqui foram dadas mais de 10 demãos de massa corrida tentando disfarçar as ondulações que o teto tinha e não deu jeito. O que a gente precisou fazer? Aplicar a massa niveladora para corrigir as ondulações e depois a gente vir dar o acabamento com a massa corrida, lixar e pintar. Então, sempre lembre disso, a massa corrida não esconde ondulações da parede. Uma outra dúvida que aí tem profissionais que discutem bastante a respeito disso, tem isso até como uma técnica oficial. É verdade que a massa acrílica ela ajuda a conter problema de umidade na parte interna ou na parte externa? Isso aí é mentira. A massa acrílica ela não tem interferência nenhuma no controle da umidade, seja ascendente ou uma umidade vindo por conta da chuva. Se por acaso você tem um problema de umidade como a gente teve nessa região aqui, você primeiro tem que resolver isso, tratar a patologia e depois você pode sim aplicar a massa corrida, obviamente se for na parte interna. Na parte externa, aí você aplica a massa acrílica. Então, aplicar a massa acrílica na parte interna para reforçar o controle de um problema de umidade não é garantia de que esse problema vai ser resolvido. A respeito da pintura mecanizada, tem muita gente que ainda tem dúvida sobre esse assunto. Muita gente gosta de lixar na mão, outros já usam lixadeira e algumas pessoas dizem que a lixadeira deixa muita marca na parede. Gente, isso aí é um grande mito. A lixadeira ela não deixa marca na parede. Há sim lixadeiras que durante o tempo de uso elas começam a ter um problema de ficar quicando na parede, aí elas vão deixando o formato da bandeja da lixa na parede. Mas esse problema ele pode ser resolvido. Uma outra coisa que pode estar deixando marca na sua parede, a lixadeira, é você não colocar a pressão correta para fazer o lixamento. Se você deixar ela encostada de leve, ela vai trepidar na hora que estiver lixando a parede e isso com certeza vai deixar marca. Mas utilizando a lixadeira da forma correta, ela nunca vai deixar marcas na parede. Além do mais, a lixadeira ela deixa um acabamento muito melhor. Além disso, ela contém o pó e você faz muito menos esforço na pior parte da pintura. É verdade que eu não posso usar a tinta da parte externa dentro da parte interna? Então, antes de responder essa, uma coisa que eu tenho que deixar claro é: não existe tinta específica para a parte externa. A única tinta que tem uma especificação é a tinta econômica. E ela é proibida de usar na parte externa. Ela só serve para a parte interna. Qualquer tinta pode ser usada na parte interna. Se você aplica uma tinta premium dentro da sua casa, você pode aplicar a mesma tinta na parte de fora. Esse aqui é um exemplo. A gente fez essa textura aqui, é uma textura hidrorrepelente. E depois a gente fez a pintura por cima. Mas não tem nenhuma especificação de parte externa ou interna. Uma coisa que tem um pouquinho de diferença são as tintas elastoméricas, que são para proteger a parede das fissuras, né? Ela tem um efeito de esticar com o calor e assim ela evita que tenha infiltração na parede. Mas mesmo assim, se for necessário, você pode aplicar na parte interna, não tem problema. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses pontos são muito importantes, principalmente para você que está começando agora. Você tem que se atentar a esses detalhes que a gente passou aqui. Alguns assuntos são bem óbvios, mas é sempre importante a gente estar lembrando para evitar erros dentro de uma obra. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou qualquer outra sugestão de um mito ou uma verdade que a gente pode entregar aqui para os inscritos do canal, é só você deixar aí nos comentários. E mais uma vez, deixa o like se você não deixou ainda e compartilha esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.